O que nós vamos aprender hoje é algo que vai abrir muito nossos olhos correspondente às nossas necessidades com Deus. O que é necessidade com Deus? É quando nós precisamos da ajuda de Deus. Sabemos que Deus está conosco 24 horas, Ele nos protege 24 horas, Ele nos guarda 24 horas, Ele supre as nossas necessidades. Mas quando nós conseguimos enxergar que Deus agiu em nossa vida, no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento da batalha, que se destaca aquela coisa que você não conseguia fazer, que você não conseguia alcançar, e com a ajuda de Deus você alcançou. Mas se nós prestarmos atenção, Deus faz milagre em nossas vidas todos os dias. Se nós prestarmos atenção, Deus age em nossas vidas todos os dias. Se nós prestarmos atenção, Deus Ele luta, Ele persevera, Ele batalha por nós a todos os dias. Deus está sempre trabalhando, agindo, provendo, guardando e livrando a nós todos os dias. Mas quando nós chegamos em alguns momentos da vida com dificuldades, que nós tentamos pela lei dos homens, tentamos às vezes pelo braço fazendo a força, tentamos com o dinheiro, tentamos com a sabedoria, tentamos com as nossas faculdades, tentamos com os nossos amigos, nossos vizinhos, mas nos deparamos com aquele momento em que nós não conseguimos, aquele momento em que nós realmente sabemos que aquela hora é a hora que Deus precisa e que nós precisamos que Deus venha agir em nossa vida. Isso é fato. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus abençoa, Jesus salva. O que nós temos que compreender é o que nós precisamos fazer para poder estarmos preparados para que quando nós venhamos precisar de Cristo, precisar de Jesus, naquele momento mais dificultoso de nossas vidas, Ele possa estender as mãos para nos ajudar e nos abençoar, amém? Hoje, nós podemos entender assim, presta bem atenção no que eu estou falando. Jesus está com a gente 24 horas por dia, Ele age na nossa vida 24 horas por dia, Ele trabalha em prol de nós 24 horas por dia, amém? Mas chega aqueles momentos na vida que são mais difíceis, que são mais complicados nas áreas da vida, e são várias áreas. E aquele momento você tenta resolver, você tenta agir, você tenta fazer, você tenta acontecer. E aí chega uma hora que a gente se sente de mão atadas, a gente sente como se fosse inútil, não conseguisse mais, não tivesse força. Então é neste momento que nós precisamos daquela intervenção mais forte, aquela intervenção divina para aquele momento mais específico e difícil que nós estamos falando, amém? Mas Jesus está conosco 24 horas por dia. O que nós temos que entender é assim. Presta bem atenção. Existe um ditado do mundo que diz assim: é melhor prevenir do que? O que é prevenir? Prevenir é você se cuidar para que você não chegue no momento e fique doente e depois tenha que ir no médico tomar remédio. Para simplificar, entendeu? É melhor prevenir do que remediar. Então a gente se previne para que depois a gente não venha ter que cair no problema e remediar. Porque se eu me prevenir, eu não vou cair na doença, e por não ter a doença, não vou ter que ir no médico, não vou ter que gastar com dinheiro com remédio, não vou remediar, não vou precisar fazer tratamento, e muitas vezes a doença deixa sequela. Então eu prefiro me prevenir do que remediar. Deu para entender? Porque a prevenção, ela é muito mais simples, muito mais prática, muito menos trabalhosa, gasta menos dinheiro do que você depois querer remediar o problema que você causou com a doença. É mais ou menos isso para entender. Então, se hoje nós estamos na igreja, nós estamos com Cristo, para adorar, exaltar e engrandecer a Deus, amém? Amém? Mas sabemos que vivemos num mundo tenebroso, sabemos que somos seres humanos normais, sabemos que estamos vivendo aqui, vulnerável às armadilhas, aos levantes do inimigo em todas as áreas de nossas vidas. Então nós sabemos que em algum momento de nossas vidas, ou vários momentos, nós vamos precisar mais ainda da ajuda de Deus do que Ele já tem nos ajudado, amém? Aí nós temos que entender assim, peraí, se eu sei que vários momentos da minha vida eu vou precisar de Deus mais do que eu já preciso hoje, mais do que Ele tem me ajudado, naquele ponto, naquele momento, naquele algo específico da minha vida, então eu preciso saber o que eu preciso agir, como eu preciso estar, o que eu preciso fazer, para quando este momento chegar, eu poder tomar posse. Isso é prevenir. E nós, muitas vezes, não prevenimos isso. Nós não estamos nos preparando
para que no momento das dificuldades da vida, pastor, de repente eu estou tão feliz, tão caminhando, eu encontrei e vi o meu marido, de repente, eu peguei ele usando droga, aí desmoronou o teu mundo. Então é nesse momento que você precisa um pouco mais da ajuda de Deus, amém? Porque teu marido estava tão bem, caminhando na igreja, de repente foi lá e caiu nas drogas de novo. Então é uma dificuldade maior, uma luta maior, uma perseverança maior, amém? Você chega e fala, pastor, eu estava tão bem na igreja caminhando, e de repente eu cheguei em casa, peguei minha esposa, e eu vi o celular dela, ela está saindo com outro cara, pum, está aí. É esse momento que você precisa mais de Deus, da sabedoria, do entendimento, como lidar com a situação, e a ajuda de Deus, para poder consertar aquele momento, restaurar o seu casamento, o teu lar, Deu para entender o que eu estou falando? Então Deus está nos ajudando 24 horas por dia. Se nós estamos vivos e respirando, é graças a Deus. Se nós temos o alimento na mesa, é graças a Deus. Se nós temos uma família que está estruturada, é graças a Deus. Se nós temos um trabalho e saúde para trabalhar, graças a Deus. 24 horas por dia Ele está trabalhando em prol de nós, amém? Então nós temos que entender como Deus Ele fala, como Deus Ele alerta. Senhor, eu preciso daquele momento, Pai, estou tão bem na igreja, eu estou caminhando, eu estou fortalecido, pumba, a empresa fez um corte de funcionário, o seu nome está na lista, ficou desempregado, passou 6 meses, acabou o seguro-desemprego, e aí, tá igual o pastor, dá um papel de balinha aqui, ó, duro, amém? Mas sabe por que eu estou duro aqui? Que minha riqueza está lá no céu. E a sua, está na onde? Amém? Aí é naquele momento, porque você passou o seguro-desemprego 6 meses, mas você foi atrás de emprego, você mandou currículo, você não ficou colado no governo, você correu atrás e não conseguiu nada. Ai, pastor, e agora? Senhor, e agora? É neste momento que você precisa uma ajuda maior, uma força maior, uma estrutura maior, uma base maior, uma intervenção maior divina na sua vida, amém? Para que Ele venha abrir uma porta. Senhor, eu mandei currículo, eu fiz ficha, eu fiz entrevista, eu estou fazendo a minha parte, não estou conseguindo, eu preciso da tua ajuda, amém? Aí nós precisamos entender, nesse momento que eu precisar um pouco mais de Deus, que são vários momentos na vida, né? Parece que toda hora você dá um passo para frente e cai um tijolo no pé, dá outro passo, cai outro tijolo no pé. A vida neste mundo é terrível. Não é isso? Você está todo feliz da semana, toca o telefone e fala, sabia, demorou muito, a alegria de pobre dura pouco, não é assim? Então o que nós precisamos fazer? Como nós podemos estar preparados para que neste momento, que eu precisar um pouco mais de Deus, eu não preciso remediar, quer dizer, não vamos estar na parábola das 10 virgens, que bem na hora que Jesus chega, elas não estão preparadas, e tem que correr atrás da preparação, demora para voltar, e quando volta, Jesus já foi. Elas tentaram remediar, e perderam a salvação, mas tinha 5 delas que preveniram, e entraram no reino. Então hoje, se nós olharmos, como é que eu vou dizer, meu Deus, dá a palavra, meu Deus, meu tic-tac, a 4ª série é terrível. Tec. Já vem a palavra. Se você olhar hoje, como oferecem para você a solução desses momentos, e se você conhecer a Bíblia, você vai ver que é toda errada, porque existe um ponto que você tem que alertar os teus olhos. Chega um momento difícil na sua vida que você precisa mais de Deus, mas se você não souber discernir o que vem de Deus e o que vem do diabo, o diabo muitas vezes ele entra no meio, neste momento, fazendo aquilo que era para Deus fazer, mas Deus não fez porque você não se preparou, e o diabo vem para remediar. E é fácil explicar para você, veja bem, como é que oferecem isso para você? Vê se você conhece alguma coisa assim. Você que está doente,
passando por luta, enfermidade, o teu marido está perdido, a tua esposa, você que está aí não tem fé, vem pela minha, venha que eu vou orar por você. Hoje eu vou subir um monte, e eu vou descer com a glória e o poder. Manda o zap agora, manda para nós aqui, que a vitória vem. Faz o seu voto, faz o seu pix, faz o sacrifício, sacrifica no altar, pare de sofrer. Deus é de vitória, de ouro, de prata, de riqueza. Se você é filha de Deus, do ouro e da prata, porque você está na pobreza, na miséria, faz o teu voto, entra na campanha, faz o sacrifício, entra no propósito de R$1.000, que a tua vitória vem, a tua bênção vem. Se não vier, eu rasgo, eu como a Bíblia, eu desço e não prego mais. Pode ir embora. Conhece isso? Conhece? Se não conhecer, é só você visitar algumas por aí que você vai achar rapidinho. Conhece? Tudo mentira e tudo enganação. Deus não pede essas coisas para agir em prol de nós, tanto no dia a dia, quanto no momento difícil. É igual criar um filho. Um filho, você cria o filho e a filha no dia a dia, amém? Normal. De repente o delegado liga e fala: você é filho, é pai do fulano? Sou. Está aqui na delegacia. É atípico. Está no hospital, teve coma alcoólico. Não é fora do eixo? É isso que eu estou dizendo. Você cria... Pastor, mas a gente vê tanto testemunho dessas coisas, de dar o sacrifício, dar o ouro, dar a prata, sacrifício, entra, vamos lá, entra no grilhão, no propósito, na campanha, sacrifica no altar, materializa a tua fé, pega a chavinha, rosinha, copo com água, camiseta dá do nó, vassoura para varrer o diabo, sal grosso para jogar nos 4 cantos da porta, óleo para ungir o marido, e assim vai, amém? Pastor, mas as pessoas elas agem fazendo essas coisas e elas recebem o que elas pedem. Aí, para aí, ponto. Elas recebem o que elas pedem, ponto. Não continua não que você vai blasfemar. Porque você vai falar, elas recebem o que elas pedem para Deus. Não. Elas não estão recebendo de Deus. Elas estão recebendo do diabo. Porque como pode vir de Deus um algo a qual a regra para vir não é a regra de Deus? Como pode? Deus vai falar: não. Se eu falar para uma pessoa que ele tem que sacrificar R$1.000, entrar na fogueira santa de R$5.000, para receber a bênção, para receber a vitória e ser digno de mim, e nós que é pobre? Não é acepção de pessoas? Aonde nós vamos ficar? Então você entende rapidamente? Espera aí, se Deus não pede isso para que eu possa ser abençoado, curado e liberto, então se estão pedindo isso, estão recebendo aquilo que não é. Então eu concordo plenamente, número, gênero e grau, que eles fazem tudo isso e recebem o que pede, ponto. Não é Deus, acrescenta o diabo. E por que fazem isso? A Bíblia é muito clara. Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Acharam? Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem... O tremendo desse versículo, errais não conhecendo as Escrituras, amém? Isso no Brasil, filho, ia ser fácil disso aí. Não precisa nem profetizar, porque o brasileiro não gosta de ler. Quem gosta de ler aqui? Sim, ó. Verdade. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Já é uma cultura nossa, né? Tem países que a cultura de leitura já vem do berço. A gente, irmão, não lê só as fofoca do WhatsApp. Aí a gente... Então, mas tudo bem, só uma brincadeirinha. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo nem as Escrituras e nem... Aqui é o problema. Se você não compreender e não conhecer o poder e o agir, e como Deus age, e por onde Deus age, e como fazer Deus agir, está aí, erramos grotescamente. E o pior, que erramos e nos afastamos de Deus pelos nossos erros. Por quê? Você vai lá
você faz a campanha, você faz o voto, você faz o grilhão, você faz o sacrifício, você materializa a sua fé, você sacrifica no altar, você pega a chavinha, você pega a rosinha, você pega a moeda, a camiseta da Dunal, o bolo ungido, a pasta de dente ungido, o tapete do milagre, o tapete da oração, a fronha do milagre, o lençol do amor, e assim vai. Amém? Pastor, mas eles estão recebendo o que buscaram. Mateus capítulo 4, versículo 8. Mateus 4, 8. Acharam? Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrando-me a... É Satanás tentando seduzir Jesus. Então Satanás diz: todo o reino, toda a glória, toda a riqueza eu te darei, se prostrando me adorares. Amém? Pastor, mas essas pessoas não estão adorando ao diabo, elas não estão adorando ao Satanás, tem que adorar ele para ele dar as coisas para as pessoas. Maravilha, se eu sou um falso profeta, quem está me usando? Quem está me usando? E todo o louvor que nós louvamos agora é para quem? Não. Se eu sou um falso profeta usado pelo diabo, quem está aqui no púlpito? Quem está aqui? E aí todo o louvor que acabamos de fazer foi para quem? Entendeu? Se eu sou um falso profeta usado pelo diabo, tudo que nós fizemos até aqui foi para quem? Se prostrando? Ah, pastor, mas se prostrar é dobrar o joelho. É maravilha, é só mandar vocês dobrar o joelho na oração. Viu? As pessoas estão se prostrando a Satanás inconscientemente, sem saber. E olha o que a palavra diz em livro de Lucas, capítulo 6. Lucas 4, 6 agora. Lucas, capítulo 4, versículo 6. Para que nós possamos aprender mais com a palavra do nosso Deus e se alimentar com o evangelho. Disse-lhe o diabo, olha o bichinho aí de novo falando. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei, ou melhor, vou dar para você toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi? Me foi? Me foi? E quem entregou para ele? Não. Se o diabo diz que foi entregue, quem entregou para ele? Quem expulsou o diabo para cá? Quem deu o mundo para o diabo dominar? Por que que a Bíblia fala que o mundo jaz? Amém? Então, quem deu toda a autoridade, reino, da glória, poder, riqueza deste mundo para o diabo? Então ele fala claramente, com autoridade, e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu? Deu para você entender? Então as pessoas, elas fazem estas coisas nos momentos difíceis, no momento de dificuldade, e se torna muito mais fácil para elas receber, porque basta pôr o dinheiro no altar, basta fazer o sacrifício, basta carregar a heresia, para que Satanás, no estalar de dedo, responda aquilo e acrescente o que elas buscam. Quando você está numa igreja séria, numa igreja verdadeira, quando você serve Deus de verdade, existem regras para Deus estalar o dedo para agir para a sua vida. Existem regras para Deus operar. Existe regra para Deus curar. A vida de cada um de nós tem que estar na posição correta e fazendo o que Deus pede para a gente fazer, para que Ele possa nos abençoar e agir em nossas vidas. E Satanás não. A partir do momento que você pegou a rosinha, a chavinha, porque Satanás, irmão Fabiano, ele também põe regras. Então ele põe regras com o falso profeta dele, com os demônios dele, fala: ó, andou com a rosinha, pegou a chavinha, o sal grosso, passou pelo vale do sal, dá o que esse povo quer, dá o que eles querem. Entrou na campanha, entrou no propósito, entrou no guilhão, dá o que eles querem. Levou a vassoura para varrer, dá o que ele quer. Muito simples. Amém? Amém? Deu para entender?
Agora você vai ver que com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Deus quer agir no estalar de dedo, mas para isso você tem que estar preparado e preparada, para que no dia que você precisar mais de Deus, você consiga ter da parte dele o estalar de dedo. Então, pastor, agora vem a pergunta, né? Tem povo na live também. Mas e os milagres que essas pessoas recebem? Como é que o senhor explica? Eu não explico nada, irmão. Quem explica é a Bíblia. Mateus 24, 24. O que a palavra do Senhor diz para nós? Porque surgirão o quê? E falsos? Está vendo? Falsos profetas usados por quem? Ô igreja, acorda aí, pelo amor de Deus. Deram sonífero para vocês hoje? Tomaram café hoje, chazinho? Falso profeta é usado por quem? Por quem? Então o homem num púlpito usado pelo diabo opera grandes sinais. E o quê? Para se enganar até o próprio? O que é sinais? Jesus ele fala: vocês me seguem não pela palavra que eu prego, mas pelos sinais. O que Jesus fez sinais? Cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando. Deus está te alertando para ficar esperto, perdão a expressão, tá bom, filhinha? Que o diabo faz a mesma coisa que Deus faz. E o diabo pôs as regras para ele fazer para você. Tem que sacrificar, dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro e dar dinheiro. Pega a rosinha, pega o sal grosso, sabonete dá do nó, pega a água, vamos benzer, bebe aí que eu bebo aqui, e assim vai. E aí o diabo rapidamente vai abrindo as janelas do inferno e vai trazendo bênção sem medida de baixo para cima. Amém? Amém? Então é muito simples no mundo espiritual de se explicar o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. De tanta heresias dentro das igrejas, de tanta mundanidade dentro das igrejas. Está começando aí, chegando a luz do carnaval, amém? Você vai ver um monte de crente pulando carnaval, um monte de crente com abadá, um monte de crente na avenida. Você vai ver escola de samba dentro da igreja, e as irmãs tudo. A gobleleza de Cristo. Tudo faz parte desse processo aqui, ó. Falsos profetas usados pelo diabo. Amém? Então, se você querer usar uma régua para medir se Deus está ou não está, baseado na coisa que você recebe do mundo espiritual, esquece. Essa régua não vai ser funcional. Porque você pode receber o que você busca do mundo espiritual, de quem também? De quem também? Então não tem como criar uma régua para falar, ó, tudo isso é de Deus, tudo isso é do diabo, a não ser que você tenha um conhecimento bíblico. Aí vem aquele povo alienado no versículo, João 10:10. Pastor, mas o diabo veio para matar e roubar e destruir, o diabo não veio dar coisa para ninguém não. Mas lê o resto da Bíblia, a palavra diz que ele é o maior sedutor, e quando vai seduzir, meu irmão, não é com pedra nem com tijolo. Quando você vai seduzir, é aquela assim, e aí gatinha, tudo bom? Seu pai é padeiro, porque isso é um sonho. Eu acho que numa cantada dessa a menina ia falar, você vai sonhar, dá uma bolsada, pum, vai ser, ia sonhar mesmo. Não, sedutora. A mulher para seduzir eu não vou nem imitar, porque é só Jesus, né? Ela já não usa lábia, nem o pensamento. Elas usam outra coisa, então eu não vou nem imitar, que já vai falar, o pastor hoje está agitado. Amém? Presta atenção agora. Como Deus age e as regras de Deus. Isso não vem de agora. Porque quando Deus me deu essa palavra, foi na sexta-feira. Ó, domingo você vai pregar isso aqui lá, na igreja. Isso aqui no sentido da palavra, né? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Então veja que não é de agora. Veja que Deus não vincula nos abençoar, nos curar, nos libertar, a dinheiro, a sacrifício, a envelope, a campanha, a voto, a grilhão, a propósito, e nem a objetos. Deus não vincula nos abençoar a isso. Não, Deus nos vincula nos abençoar a um ponto predominante para todos nós. E isso já não é de agora, já faz parte do perfil de Deus lá de trás. Amém? Deuteronômio 28, amém? Olha o que ele diz: se atentamente
ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Isso é o quê? Regra. Amém? Condição. Ele está dando uma regra, uma condição. Ele está pondo a regra, está pondo a condição. Amém? Lá na igreja do teu vizinho lá, deu a fita vermelha. Aí no fita vermelha para disputar pombagira de casa. No outro domingo era branca, para quê? Para trazer a paz. Aí no domingo era azul e a verde, e assim vai arrancando dinheiro de todo mundo. Aonde está na Bíblia que Deus age através de uma fitinha? Pô, vamos lá no Pelourinho então, lá na Bahia de Todos os Santos, lá é carregar fita também. Por que isso? Porque é muito fácil enganar o povo. Por quê? O povo adora ser enganado. Sabe por que tem muitos falsos profetas? Porque tem muito falso crente que se merecem. Um merece é o outro. Porque se não houvesse pessoas que se propôsse a ser falso crente, não haveria falso profeta. Se não houvesse pessoas que se propôsse, propôs, é isso? Sei lá. Como é que é? Se proponha, valeu. A quarta série falhou. Se não houvesse pessoas que viessem, não houvesse pessoas que se proponham. Se eu pudesse voltar com meus 14 anos, eu voltava para a escola, viu? Se não tem pessoas, se não tem pessoas que se proponham a usar droga, não vai ter traficante. Se não tem pessoas que se propõem a beber bebida alcoólica, não vai ter. Se não tem pessoas que se propõem a fumar, não vai ter fábrica de cigarro. E se não tem pessoas que se propõem a ser falso crente, não vai haver o quê? Falso profeta. Então veja que Deus ele põe uma condição: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então ele fala, exaltar, mas antes de exaltar vem o quê? A condição, a regra. E olha o que ele fala no versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ele reforça, virão sobre ti todas essas bênçãos e ti. Então veja, a condição de Deus, a regra de Deus. Olha, se vocês trazerem o dinheiro, se vocês trazerem a grana, se vocês fazerem um sacrifício, se vocês colocarem o grilhão, se vocês entrarem no propósito, na fogueira santa, se vocês materializar sua fé, sacrificar o dinheiro no altar, todas essas bênçãos te há. É isso que está dizendo a palavra? Então o que ele diz? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, cuidando atentamente, irmão, atentamente, não é só ouvir, é ficar ligadão, saber, não deixar passar uma vírgula, amém? E guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o teu Deus te exaltará todas sobre as ações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele diz, bendito será nas cidades e bendito no campo, amém? Então, para nós sermos abençoados no campo e na cidade, é sacrifício? É propósito? É grilhão? É voto? É campanha? É chavinha? É rosinha? É moeda? É fitinha? O que é? Obediência à palavra de Deus. E você vai ser bendito, abençoado, no campo ou na cidade. E ele diz, no 4, na mesma linha, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a cria das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e benditos ao saíres. O Senhor fará o Senhor fará que sejam derrotados, na tua presença, os inimigos, que se levantaram contra ti por um caminho, sairão contra ti. Mas por 7 caminhos fugirão da sua. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Em tudo que colocares, guarde bem essa parte aqui, hein? Guarde que lá na frente você vai entender. Em tudo que colocares, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos. Aí ele põe a regra. Como tem jurado, quando o quê?
do Senhor teu Deus e andares nos seus? Bate palmas para Jesus. Eu fico imaginando Deus trazendo a palavra, aí ele começa: se guardares, ouvires e praticar o meu mandamento, todas essas bênçãos virão sobre ti, amém? Aí ele começa a falar um monte de bênçãos, aí ele fala assim para o Espírito: ei, dá uma paradinha aí e faz o povo lembrar que para tudo isso acontecer, tem que obedecer a minha palavra. Aí no meio do capítulo, o que ele faz? O povo lembrar de novo. Que vai que o povo se empolgou com tanta vitória, com tanta bênção, que esqueceu a regra. Então o Espírito reforça a regra aí no meio. E o Espírito vai lá e chilapo. Amém? Então ele diz no versículo 9: o Senhor constituirás para si um povo santo, que tem jurado, quando guardares os seus mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus. E todos os povos da terra virão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, e na terra que o Senhor sobre juramento aos teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Amém? Mais um monte de vitória, amém? Aí ele vem aqui: se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardares e cumprires. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? E olha o que ele diz no versículo 14: não te desviarás de todas as palavras que hoje, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo a outros deuses para os servir. Entendeu quando você conhece a palavra? Você conhece o Evangelho? Deus, ele começa o versículo, a passagem, falando da regra, a condição. E depois da regra e da condição, ele fala o que ele vai acrescentar. No meio da passagem, ele lembra o quê? A regra e a condição. Depois ele continua falando mais bênçãos que ele vai acrescentar. E ele fecha a passagem reforçando o quê? A regra e a condição. E qual regra? Qual condição? Porque hoje nós vivemos mais o judaísmo do que o cristianismo. As pessoas têm até arca da aliança dentro da igreja, meu irmão. Se vocês lessem Isaías, se corria dessas coisas, porque todos estão debaixo de maldição, que carregar, cultuar, adorar uma arca, além daquela a qual foi feita, e até hoje ninguém sabe onde está mais. Abre os olhos. Nós não somos o povo judeu. Nós estamos trazendo, pastor, mas está falando da lei. Amém. Por quê? O Deus é o mesmo, com propósitos mas ele não mudou a regra para curar, libertar, abençoar, e hoje na graça uma regra a mais. Para quê? Salvar. Então, se nós temos o conhecimento bíblico, eu vou falar assim: peraí, irmão, por que eu tenho que sacrificar dinheiro? Por que eu tenho que entrar na fogueira santa? Por que eu tenho que fazer campanha? Por que eu tenho que fazer voto? Por que eu tenho que fazer grilhão? Por que eu tenho que carregar chavinha, rosinha, copo com água, passar por debaixo de manto, a sombra da cruz, pegar fitinha, camiseta dado nó, e assim vai por diante? É tanta heresia. Por que eu tenho que passar tudo isso? Para Deus te dar a bênção, mas a palavra diz para ele que eu tenho que obedecer a palavra dele. Não, mas o que você está fazendo, você está obedecendo. Aonde está na Bíblia todas essas heresias? Aonde está? Aonde está todas essas heresias? E hoje nós não estamos na lei, nós estamos o quê? Na graça. Não, pastor, mas na Bíblia está dizendo que o Davi, venceu no Vale do Sal. Então por isso que tem um caminho do sal. Está na Bíblia. Agora eu te faço uma pergunta: mando você andar no Vale do Sal para te dar a vitória, amém? Não é isso? Amém? Lá no Vale do Sal, quem deu a vitória para Davi? Deus ou Saul?
Então quer dizer que se o Davi estivesse lutando na larva do vulcão, nós ia pôr larva aqui também para dar vitória. Entende como é uma perversão da interpretação bíblica, irmão? O lugar que ele lutou era um lugar chamado Vale do Sal. Não é por causa do sal que ele ganhou, foi por causa de Deus. E que tem a ver o sal com a vitória de Davi e com Deus e a igreja de Cristo hoje? Entendeu como é uma cegueira espiritual, fazendo a gente negar o próprio Deus? Por que negar? Olha o que a palavra diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. A gente nega Deus, trazendo destruição para a nossa vida. A gente abre a porta para o diabo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, o qual introduzirão o quê? Dissimuladamente heresias até o ponto de negarem, renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina heresias. Chavinha, rosinha, copo com água, todas essas heresias, fitinha, pasta de dente para lavar a boca, para não falar palavrão. O palavrão não vem da boca, ele vem do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, tem que escovar o coração. E Pedro está alertando, heresias destruidoras. Pastor, mas Deus em alguns momentos, Ele trabalhou lá na lei através da simbologia. Concordo com você, é o mesmo Deus, mas nós não estamos na lei, nós estamos o quê? Na graça. Tudo isso na prática hoje virou heresias, porque qualquer objeto e simbologia vai anular o Espírito de Deus, vai anular o agir do Espírito de Deus, porque é muito fácil. Vamos fazer a campanha do poço de Betesda. O que é o poço de Betesda? Um anjo desce, sacode a água e todo mundo era curado, amém? Na lei. Mas nós temos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo... Não, mais para frente. Vamos no 10, fazendo um favor. 1 Coríntios 12, 10. Há outros... 12... 9, vamos voltar no 9, vai dar. Há outros no mesmo Espírito e há outro no mesmo Espírito dons no mesmo quê? Está lá no mesmo poço de Betesda? No próximo. E há outro operação de? Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós opera curas e então nós precisamos mais do poço de Betesda. Então, o poço de Betesda hoje na igreja, para dar um mergulho. Tem aquele povo lá que a mulher dele pula na piscina de cabeça lá, que eu não vou falar o nome, que senão fica brigando com a gente aí na internet. Fala o nome. Tem gente que se dói, você fala o nome dos falsos profetas, ele se dói por causa do diabo. Você quer ver outra que eu dou uma estilingada da boa? Mergulhe de Naamã. Para que eu tenho que mergulhar 7 vezes no rio para ser curado, sendo que o Espírito que habita em nós opera cura e milagres? Aí essas coisas não se praticam mais hoje. Se nós trouxermos para a graça, vira o quê? Heresias destruidoras, que faz com que a gente negue o próprio. E a coisa é forte, hein? Dá uma olhada, voltando lá, 2 Pedro capítulo 2, versículo 2 agora. Que nós lemos o 1, das heresias. E muitos seguirão as suas práticas, o quê? Você entendeu? Pedro está alegando que surgirão falsos profetas que introduzirão heresias destruidoras ao ponto de fazer o povo negar o próprio Deus. E o próprio Pedro chama essas práticas do quê? Libertinas, e muitos seguirão. Por isso essa multidão de crente falso nos dias de hoje enchem estádios de futebol. Agora vem o choque. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho. Olha o escândalo que nós vivemos hoje com a igreja. No 3, também movidos por voto, dinheiro, sacrifício, fé materializada, propósito, tudo. E quem está dando dinheiro
Está querendo receber mais? Porque ele fala que vocês dão o dinheiro, mas Deus vai abençoar. Amém? E também movidos por avareza farão o quê? Comércio de vós. Com palavras fictícias. O que significa fictícias no dicionário? Corrompida, pervertida? Vê para nós aí no Aurélio. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não? E a sua o quê? A sua o quê? Você entendeu o que ele está falando? Hã? Enganoso. Tá vendo? Ó, tem até o Aurélio 2 aqui, ó. Fictícias, enganosa, falsa, pervertida, corrompida, manipulada, né? Muda. Hã? Histórias inventadas. Aí, vamos ajudando aí a quarta série, para você entender, para a pessoa entender mais, entendeu? Agora, olha como é forte. A Bíblia está dizendo que a destruição não dorme. Quer dizer, se esses líderes vão ser destruídos, e as pessoas que seguem eles? Sendo que um segue o guiando, outro segue o quê? Não, pastor, mas Deus é amor, Deus é bom, Deus vai salvar todo mundo, Jesus é maravilhoso, não tem problema, na hora do dia do juízo final, Ele é amor, Ele vai salvar todo mundo. Vamos direto, 4, ora, vai, se Deus não poupou quem? Anjos, quando pecaram, antes precipitaram ao inferno, e entregou ao abismo de trevas, reservando para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver, o quê? Impiamente. Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o povo pecador, destruiu todo mundo, só sobrou Noé. Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Agora você vem dizer para mim que o amor de Jesus vai poupar esses falsos profetas e esses falsos crentes. Aqui, ó. Bate palmas para Jesus. Fica atento que a pilha está indo. Amém, igreja? Deu para entender? Não estou falando mal de ninguém não, irmãos. Quando você prega a verdade, você tem que falar, mostrar as coisas. Vão me ter por inimigo porque vos digo a verdade? Sabe quem se dói com a verdade? As pessoas estão lá no meio, está surfando, está curtindo. Pastor, mas eu tenho recebido muitas coisas que eu tenho buscado. O que o senhor explica? Nós não falamos no começo que o diabo está aí para dar tudo isso aí? Hoje nós estamos, pastor, mas nós estamos na igreja, amém? Nós estamos na igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago 1, 25. Mas aquele que considera eternamente na lei perfeita, a lei dali, você sabe que a lei perfeita, a lei da liberdade, é a palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias, amém? Então é a palavra da graça, amém? Aquele que considera eternamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela que persevera, não sendo um ouvinte o quê? Mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no quê? Lembra que eu falei? Em tudo que colocardes as mãos serão abençoados? Está aqui, ó. Em tudo que realizar, em tudo que colocar as mãos, os servos e servas de Deus na igreja serão bem-aventurados. A regra é a mesma, de Deuteronômio. O que ele está dizendo? Sede um ouvinte operoso, praticante, quer dizer, ouça a palavra, pratica a palavra, vive a palavra, e você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada em tudo que realizar. Quer dizer, se nós ouvirmos, praticarmos e a vivermos a palavra de Deus através de Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje, podemos chamar de palavra, de doutrina, de mandamento, é a mesma base, preceito de Deus, de Cristo na palavra. Ele está dizendo que se nós ouvirmos, praticarmos e obedecermos, seremos bem-aventurados em tudo que realizarmos, em tudo que colocarmos as mãos.
Não foi a mesma regra de Deuteronômio 28? Obedecer, viver e praticar. E olha como ele reforça: mas aquele que considera eternamente na lei perfeita, a lei da habilidade, né? E nela persevera. Irmão, perseverar, não desistir, não abandonar, não voltar para trás, não esmurecer, não largar Jesus. Pastor, não é dieta que você começa na semana, na outra você já desiste, separa e já vai direto para o hambúrguer, vai direto para o lanche. Não, tem que perseverar, tem que ir firme. A dieta é ruim, a dieta é difícil, você não pode comer o que gosta. Vai, você tem, mas o lucro lá na frente é que você emagreceu, ajudou o coração, ajudou o peso, ajudou a glicemia, ajudou a diabetes, que você ficou mais magro, comendo melhor. Então o lucro é maior. A palavra é a mesma coisa, não é algo que se ouve uma vez, se pratica uma vez. Ele está dizendo: persevera toda a tua vida, até Jesus chegar, ou até a nossa morte. Temos que ser perseverante. Jesus falou não faça, a gente não vai fazer. Jesus falou faça, a gente vai fazer, vai praticar, porque nós queremos herdar o reino e a glória do nosso Deus. Enquanto isso estivermos aqui, seremos abençoados, curados e fortalecidos pela obediência da palavra de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém? Então ele fala: persevera, não sendo um ouvinte negligente. Quer dizer, ele já condena quem ouve e não pratica. Imagina quem não quer nem ouvir. Nem ouvir. Aí ele acrescenta: mas um operoso, essa, será bem-aventurado no que realizar. Entenderam, igreja? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 22. Olha que tremendo. Aquilo que pedimos dele, tudo aquilo que Deuteronômio falou, Deus vai abençoar, vai abrir porta, vai abençoar o celeiro, vai abençoar a saúde, abençoar no campo, na cidade, tudo isso que aquele povo precisava, nós precisamos hoje também, concorda? É a mesma linha, a mesma base, na mesma regra. E aquilo que pedimos dele, receberemos, porque guardamos o quê? E fazemos diante dele o que ele é? Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Oh glória, isso é Deus. Entendeu o versículo? Então, se você está com problema com o celeiro vazio, você vai pedir. Está desempregado? Você vai pedir. Está doente? Você vai pedir. Passando luta no casamento, na família? Você vai pedir. Está com dificuldade no campo ou na cidade? Vai pedir. O povo não está deixando você entrar e sair, está te tribulando? Você vai pedir para te ajudar. Então é a mesma coisa de Deuteronômio, a mesma regra. João ele confirma, assim como Tiago, teria uma dezena de passagens, mas o relógio já foi, o horário já foi. Aquilo que pedimos dele receberemos. É uma convicção. Por que João era convicto? Lembra? Porque João não está remediando, João está se Você entendeu? Então ele dá uma convicção. João, como é que você garante, é tão convicto, que se você pedir, Deus vai te dar, quando você precisar? Ele fala: porque hoje, e a minha vida daqui para trás, eu já venho guardando os mandamentos e praticando a vontade de Deus. Ele já vem se prevenindo, ele já vem se preparando, ele já vem se pondo na posição. Deu para entender? Então isso é uma convicção. E aquilo que pedimos dele, receberemos. Espera aí, então quer dizer que se lá na frente eu precisar de uma ajuda, de um algo maior de Deus, e eu pedir, vou receber? Vou. Mas por que eu vou receber? Porque hoje eu já estou, a minha vida eu, Alessandro Gregorucci, há 20 anos, já venho guardando, vivendo e praticando os mandamentos e os preceitos de Deus, através de Cristo para nós como igreja nos dias. Então no momento que eu tiver uma dificuldade de orar a Deus e for da vontade de Deus, meu irmão, vai ser assim, ó. Então eu não vou remediar. Quando eu precisar de Deus, eu vou para a igreja, eu me converto, ouvo a palavra, passo pelo batismo, já morreu. Então eu faço o quê? Me previno. E aí depois vem uma outra palavra, né? Que essa prevenção de se prevenir
além de você, quando precisar de Deus, Ele vai agir, mas Ele já está agindo 24 horas. Com essa prevenção da obediência, meu irmão, 99% dos levantes que vem pela frente já não vem que Deus derrube agora. Sem antes da gente até pedir. Porque antes que a gente peça, Ele já sabe o que a gente precisa. Entendeu, igreja? Entendeu hoje? Então nós temos que estarmos ouvindo, praticando, guardando, vivendo os mandamentos do Senhor. Todos os dias das nossas vidas. Pastor, mas eu estou bem, estou tranquilo, né? Não estou assim precisando de algo grande de Deus. E se você está bem, está tranquilo, não está precisando de algo de Deus, é porque Deus já está agindo na tua vida hoje. Então, quer dizer que eu vou deixar de lado, não vou obedecer mais, não vou viver mais? E se o torniquete vier mais para frente? E para Deus continuar me abençoando? E para Deus continuar guardando? E para Deus continuar na minha vida? E para Deus continuar me guardando 24 horas por dia? Porque você não ora toda noite? Agradecendo e pedindo, agradecendo e pedindo, agradecendo e pedindo? Nós não oramos a Deus na hora do alimento, para Ele abençoar as pessoas que precisam, e abençoar para que nunca falte o nosso lar? Você está agradecendo, mas ao mesmo tempo você está pedindo. E aí, confirma-se que a nossa obediência de ouvir, praticar e ser operoso e operosa a praticante, viver a palavra de Deus, guardar os mandamentos, vai nos dar a garantia e a convicção que toda a oração que nós buscarmos no Senhor e for da vontade dEle, ligado com a nossa, Ele vai nos abençoar. Entender, igreja? Compreender a palavra? Não se deixe enganar, não se deixe ludibriar, não se deixe levar. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante é muito forte. Não, mas no dia do juízo final Deus vai acertar a conta, os irmãos não têm culpa, as ovelhas não têm culpa, é do pastor, o pastor que vai se virar. Sodoma e Gomorra foi destruída inteira. O povo pecador da geração de Noé foi destruído todos, só escapou Noé. Vai nessa. Ele não poupou nem anjos. Você acha que vai poupar esse monte de crente falso? Esse monte de pastor falso, bispo falso, apóstolo falso, levando povo? Não vai poupar. Ele vai sepultar tudo no inferno. Agora sabe quem Ele vai poupar? Aqueles que estão ouvindo, praticando, aceitando, obedecendo e perseverando todos os dias na palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. E a gente está que fala, Senhor, nós estamos na fila, hein? Nós estamos tentando, ajuda nós que nós chega lá. Bate palma para Jesus.